fala algumas palavras, o atleta, e a gente abre para a pergunta, tá ok? Qual o volume? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação poder anunciar mais essa grande... Depois o Noval fala algumas palavras, o atleta, e a gente abre para a pergunta, tá ok? Qual o volume? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação poder anunciar mais essa grande contratação do Flamengo. O Pires está aqui agora, vem reforçar um elenco já bastante qualificado, mas que vai colaborar muito com a gente. Dada a importância e a performance técnica do jogador, mais uma contratação difícil, né? Só a gente acompanhar. O Pires está aqui agora, vem reforçar um elenco já bastante qualificado, mas que vai colaborar muito com a gente. Dada a importância e a performance técnica do jogador, mais uma contratação difícil, né? Só a gente acompanhar, inclusive os torcedores do ex-clube do jogador, manifestando assim meio que um desespero em perder um atleta dessa envergadura, mas que a gente fica muito satisfeito em estar aqui anunciando, ressaltando mais uma vez o apoio dos sócios torcedores, que estão inclusive aqui presentes, sejam bem-vindos, os torcedores do ex-clube do jogador, manifestando assim meio que um desespero em perder um atleta dessa envergadura, mas que a gente fica muito satisfeito em estar aqui anunciando, ressaltando mais uma vez o apoio dos sócios torcedores, que estão inclusive aqui presentes, sejam bem-vindos, que nos proporciona ter esse tipo de atitude, de trazer atletas dessa envergadura. Então é com muita satisfação que a gente anuncia e apresenta para os senhores Robert Pires, novo reforço do Flamengo. De trazer atletas dessa envergadura. Então é com muita satisfação que a gente anuncia e apresenta para os senhores Robert Pires, novo reforço do Flamengo. Virar. Pode ser enquanto um pouquinho. Virar. Pode ser enquanto um pouquinho. Foi? Pra cá. Ok. Pra cá. Que isso? Cartão acabou. Cartão acabou. Ótimo, foi? Beijo. Ótimo. Só para mostrar o... Ótimo, foi? Beijo. Ótimo. Só para mostrar o... Foi, senhor. Obrigado.
Vamos lá, boa tarde a todos aí. Mais uma vez agradecendo também a presença. Pois, senhor, obrigado. Vamos lá, boa tarde a todos aí. Mais uma vez agradecendo também a presença dos sócios torcedores, que sempre nos ajudam muito nessas contratações. Pires é um jogador, né, novo, né? A política do clube hoje é trazer esses jogadores mais novos, com potencial muito grande, jogador de seleção paraguaia, que sempre nos ajudam muito nessas contratações. Pires é um jogador, né, novo, né? A política do clube hoje é trazer esses jogadores mais novos, com potencial muito grande, jogador de seleção paraguaia, com características que o Flamengo precisa, né, que necessita, que é a característica de pegada, de vontade, de raça. Isso o Pires tem todas as condições de nos trazer isso. E é um jogador que a gente acredita muito, né? Pode ter adaptação e tudo, mas precisa, né, que necessita, que é a característica de pegada, de vontade, de raça. Isso o Pires tem todas as condições de nos trazer isso. E é um jogador que a gente acredita muito, né? Pode ter adaptação e tudo, mas com certeza vai dar grandes alegrias para a gente, rapidamente. Né? Bem-vindo, Pires, boa sorte e que você traga muitas alegrias à nação rubro-negra. Buenas tardes. Primero, antes que nada, agradecerle a Flamengo, a toda su directiva. Rapidamente. Né? Bem-vindo, Pires, boa sorte e que você traga muitas alegrias à nação rubro-negra. Buenas tardes. Primero, antes que nada, agradecerle a Flamengo, a toda su directiva por la confianza que están apostando en mi persona, en mi juego, y espero contribuirle todo eso dentro de la cancha. Muchas gracias. Oi, Pires, tudo bem? Seja bem-vindo. Você é de Cidade... Apostando en mi persona, en mi juego, y espero contribuirle todo eso dentro de la cancha. Muchas gracias. Oi, Pires, tudo bem? Seja bem-vindo. Você é de Cidade do Leste, né? Então entende bastante o português, né? ¿Entiendes el portugués? Sí, entiendo bastante, hablo, pero prefiero hablar en español para entendernos mejor. Como foi na sua cidade, né, que tem muitos portugueses, né? ¿Entiendes el portugués? Sí, entiendo bastante, hablo, pero prefiero hablar en español para entendernos mejor. Como foi na sua cidade, né, que tem muitos brasileiros, né, em Cidade do Leste, esse acercamento com o Flamengo em sua infância, não sei se em algum momento tuviste a remera de Flamengo, jogando o futebol. Esse acercamento com o Flamengo em sua infância, não sei se em algum momento tuviste a remera de Flamengo, jugando el fútbol desde niño, y viniste a jugar acá en Maracanã con San Lorenzo, ¿no? Sí. Primera vez que viniste en aquel momento en Maracanã, y cómo fue la primera impresión en Maracanã con estadio lleno, essas duas perspectivas de jugar acá en Maracanã con San Lorenzo, ¿no? Sí. Primera vez que viniste en aquel momento en Maracanã, y cómo fue la primera impresión en Maracanã con estadio lleno, essas duas perspectivas desde niño y el Maracanã ahora. Sí, primero creo que, como vos decís, en Ciudad del Este hay mucha gente de Brasil. Siempre se le ve vistiendo la camiseta de Flamengo, pero nunca me tocó tenerla. Sí, primero creo que, como vos decís, en Ciudad del Este hay mucha gente de Brasil. Siempre se le ve vistiendo la camiseta de Flamengo, pero nunca me tocó tenerla. Es la primera vez.
Y con respecto a la segunda pregunta, sí, sabíamos que ese día que veníamos a jugar aquí en Brasil contra Flamengo, sabíamos que iba a ser estadio lleno, con un equipo que siempre llena los estadios, con mucha raza y bueno, la verdad que es muy sorprendente. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, sabíamos que ese día que veníamos a jugar aquí en Brasil contra Flamengo, sabíamos que iba a ser estadio lleno, con un equipo que siempre llena los estadios, con mucha raza y bueno, la verdad que es muy sorprendente. Pires, bienvenido. Pires, bienvenido. Bueno, empezaste a jugar muy temprano, ¿no? Gustaría saber cómo fue el inicio. Tenía 15 años, ¿no? Sí, 15. Y bueno, ¿por qué tan temprano y cómo fue? Bueno, empezaste a jugar muy temprano, ¿no? Gustaría saber cómo fue el inicio. Tenía 15 años, ¿no? Sí, 15. Y bueno, ¿por qué tan temprano y cómo fue acá Vinicius Junior hace poco tiempo con 16, pero vos con 15, habla un poco sobre tu inicio. Sí, creo que la primera vez que fui llamado a la primera división del club donde Vinicius Junior hace poco tiempo con 16, pero vos con 15, habla un poco sobre tu inicio. Sí, creo que la primera vez que fui llamado a la primera división del club donde estaba, que era Club Rubiñú, yo estaba estudiando porque en la semana estaba por rendir un examen de química. Y la verdad que me salvó ese día el director técnico porque no sabía nada. Era para quedarme. Estaba estudiando porque en la semana estaba por rendir un examen de química. Y la verdad que me salvó ese día el director técnico porque no sabía nada. Era para quedarme aplazado. Así que sí, me llamó el técnico, me dice, vení que vas a concentrar. Y bueno, de una llegué a debutar en primera división. Pires, tudo bem? Queria que você falasse pouco sobre... El técnico me dice, vení que vas a concentrar. Y bueno, de una llegué a debutar en primera división. Pires, tudo bem? Queria que você falasse pouco sobre as suas características nessa posição. Aqui no Flamengo tem jogador que conquistou os torcedores recentemente, que foi o Ejar, que também passou por processo de adaptação e todo mundo fica se perguntando se você vem para jogar na mesma posição que ele, se você pode jogar ao lado dele. Então queria que você contasse, tem jogador que conquistou os torcedores recentemente, que foi o Ejar, que também passou por processo de adaptação e todo mundo fica se perguntando se você vem para jogar na mesma posição que ele, se você pode jogar ao lado dele. Então queria que você contasse pouco mais sobre o seu estilo de jogo, por favor. Sí, yo creo que la decisión de jugar con él o jugar en vez de él, creo que la decisión la tiene el técnico, eso depende mucho del técnico. También mi estilo de juego es como... Sí, yo creo que la decisión de jugar con él o jugar en vez de él, creo que la decisión la tiene el técnico, eso depende mucho del técnico. También mi estilo de juego es como dijeron que sí, mucha raza, me gusta sacrificarme por mis compañeros, me gusta jugar y la verdad que espero no defraudar al hincha Flamengo y también a la institución. Sí, mucha raza, me gusta sacrificarme por mis compañeros, me gusta jugar y la verdad que espero no defraudar al hincha Flamengo y también a la institución. Pires, boa tarde. Quero que você fale pouquinho, né? O Flamengo está disputando 3 competições diferentes, acabou de perder a liderança nessa última rodada agora, o São Paulo ultrapassou, mas como é que você vê o Flamengo na briga em 3 competições diferentes e você chegando aí também para ajudar o time? Sí, yo veo que... Quero que você fale pouquinho, né? O Flamengo está disputando 3 competições diferentes, acabou de perder a liderança nessa última rodada agora, o São Paulo ultrapassou, mas como é que você vê o Flamengo
na briga em 3 competições diferentes e você chegando aí também para ajudar o time. Sí, yo veo que Flamengo tiene bastantes buenos jugadores para llevar enfrente las 3 competiciones. Creo que hay un plantel bastante bueno. Con los pocos días que estuve aquí me he fijado que hay un plantel muy bueno, con una calidad humana de muy buenos jugadores para llevar enfrente las 3 competiciones. Creo que hay un plantel bastante bueno. Con los pocos días que estuve aquí me he fijado que hay un plantel muy bueno, con una calidad humana de muy buena persona, y eso creo que lleva es bastante tranquilo para llevar las 3 competiciones tranquilo y pelear los 3. Buenas tardes. ¿Cómo han sido esos 3 días que ya llevas junto con el grupo, que pudiste ya ver? Es bastante tranquilo para llevar las 3 competiciones tranquilo y pelear los 3. Buenas tardes. ¿Cómo han sido esos 3 días que ya llevas junto con el grupo, que pudiste ya ver y hablar con las personas, con tus compañeros? ¿Qué sentiste en esos primeros días de contacto con el Flamengo? Sí, la verdad que muy bien, me han recibido con bastante bien. Eso hace que uno se adapte más rápido al club, a lo que... Con las personas, con tus compañeros, ¿qué sentiste en esos primeros días de contacto con el Flamengo? Sí, la verdad que muy bien, me han recibido con bastante bien. Eso hace que uno se adapte más rápido al club, a lo que pide el técnico, a la institución. Y bueno, espero seguir adaptándome lo más rápido posible para poder también ayudarle al plantel en lo que resta de los 3 campeonatos. Feliz, tudo bem? Queria que você falasse. Y bueno, espero seguir adaptándome lo más rápido posible para poder también ayudarle al plantel en lo que resta de los 3 campeonatos. Feliz, tudo bem? Queria que você falasse a possibilidade de já ficar à disposição para essa quarta-feira, jogo de Libertadores, um confronto importante entre 2 brasileiros. Como é que está a tua expectativa para de repente já poder ficar à disposição para essa partida? Sí, yo creo que eso va a depender mucho. Disposição para essa quarta-feira, jogo de Libertadores, um confronto importante entre 2 brasileiros. Como é que está a tua expectativa para de repente já poder ficar à disposição para essa partida? Sí, yo creo que eso va a depender mucho del director técnico, si es que voy a estar o no el día miércoles en el partido. Yo siento que sí estoy para jugar, para ir al banco. Uno siempre creo que para el director técnico, si es que voy a estar o no el día miércoles en el partido. Yo siento que sí estoy para jugar, para ir al banco. Uno siempre creo que para aportar siempre va a estar, y bueno, espero, como dije, aprovecharlo y hacerlo al máximo. Pires, o Vinícius Júnior chegou no Real Madrid e falou em português, mas... Y bueno, espero, como dije, aprovecharlo y hacerlo al máximo. Pires, o Vinícius Júnior chegou no Real Madrid e falou em português, mas uma mensagem em espanhol ele também mandou. Já que você fala um pouco português, que mensagem você pode falar para o torcedor do Flamengo agora, nessa sua chegada? Em português, por favor. Eu vou falar um pouquinho. Ele também mandou. Já que você fala um pouco português, que mensagem você pode falar para o torcedor do Flamengo agora, nessa sua chegada? Em português, por favor. Eu vou falar um pouquinho. Vou falar para a torcida que eu vou deixar tudo na cancha. Eu vou deixar o alma, eu vou jogar para meus companheiros. E nada, sempre vamos tratar de ganhar todos os partidos e bom, só isso. Para a torcida que eu vou deixar tudo na cancha. Eu vou deixar o alma, eu vou jogar para meus companheiros. E nada, sempre vamos tratar de ganhar todos os partidos e bom, só isso. Iris,
Boa tarde. Todos que conviveram com você falaram muito bem das suas qualidades, mas para você, qual a sua melhor qualidade que você pode trazer de melhor para o Flamengo agora? Sí, yo creo que la recuperación, eso es lo que me gusta hacer, lo que me sale muy bien. Todos que conviveram com você falaram muito bem das suas qualidades, mas para você, qual a sua melhor qualidade que você pode trazer de melhor para o Flamengo agora? Sí, yo creo que la recuperación, eso es lo que me gusta hacer, lo que me sale muy bien, la recuperación, y yo creo que eso es lo que mejor me sale. Boa tarde, Pires. Queria te pedir licença, pedir ao Marcelo para perguntar por último, mas perguntar para o Noval ou para o Lomba a respeito da questão do Paulo. A gente começa uma semana que pode ser a última dele. Y yo creo que eso es lo que mejor me sale. Boa tarde, Pires. Queria te pedir licença, pedir ao Marcelo para perguntar por último, mas perguntar para o Noval ou para o Lomba a respeito da questão do Paulo. A gente começa uma semana que pode ser a última dele ou não, enfim. Seja com negociações em cursos ou com alguma definição. Faltam 3 dias para que se tenha uma noção do futuro. Vocês podem falar sobre ele, já que pelo peso do Paulo e pela proximidade do desfecho desse caso, positivo ou negativo. Negociações em cursos ou com alguma definição, faltam 3 dias para que se tenha uma noção do futuro. Vocês podem falar sobre ele, já que pelo peso do Paulo e pela proximidade do desfecho desse caso, positivo ou negativo. Do presídio, né? O Rei mesmo falou. Bom, Paulo é jogador do Flamengo, tem contrato até o dia 10. O Flamengo tem interesse na permanência do atleta. Então, quarta-feira, o contrato está válido, o jogador tem condição de jogar. Bom, Paulo é jogador do Flamengo, tem contrato até o dia 10. O Flamengo tem interesse na permanência do atleta. Então, quarta-feira, o contrato está válido, o jogador tem condição de jogar. É interesse do Flamengo que ele jogue. Lomba, só que até em cima dessa questão do Paulo, né, que a gente viu, até o próprio Anselmo Góes soltou, essa questão da 7ª partida do Brasileiro, se ele tentou talvez forçar uma situação. É interesse do Flamengo que ele jogue. Lomba, só que até em cima dessa questão do Paulo, né, que a gente viu, até o próprio Anselmo Góes soltou, essa questão da 7ª partida do Brasileiro, se ele tentou talvez forçar uma situação para que não chegasse a essa marca, né, e pudesse talvez, caso não fique aqui no Flamengo, fechar contra o clube. Como é que vocês avaliam essas possibilidades, ou de fato existem esses laudos mesmo diferentes ali que dê para... Eu acho o jogador extremamente profissional, todo o período que esteve aqui com a gente, sempre se portou da melhor... Se essa marca, né, pudesse talvez, caso não fique aqui no Flamengo, fechar contra o clube. Como é que vocês avaliam essas possibilidades, ou de fato existem esses laudos mesmo diferentes ali que dê para... Eu acho o jogador extremamente profissional, todo o período que esteve aqui com a gente, sempre se portou da melhor maneira possível, e eu me recuso a acreditar nesse tipo de postura. Como eu disse, o atleta tem contrato válido com a gente espera ele à disposição para quarta-feira. Você falou agora, né, que o Flamengo tem interesse na permanência do Guerreiro. Assim, o que falta? Porque o jogador também demonstra interesse. Possível, e eu me recuso a acreditar nesse tipo de postura. Como eu disse, o atleta tem contrato válido com a gente espera ele à disposição para quarta-feira. Você falou agora, né, que o Flamengo tem interesse na permanência do Guerreiro. Assim, o que falta? Porque o jogador também demonstra interesse. Do que está dependendo para, de repente, essa renovação? Aí está na negociação ainda, alguns ajustes ali que precisam ser feitos, que ainda não conseguimos chegar a bom termo. Por isso que ainda não houve um desfecho disso. Bomba. A apresentação do Pires, podemos dizer que o elenco do Flamengo está fechado? Sim, do que está dependendo para, de repente, essa renovação? Aí está na negociação ainda, alguns ajustes ali que precisam ser feitos, que ainda não conseguimos chegar a bom termo. Por isso que ainda não houve um desfecho disso. Bomba. A apresentação do Pires, podemos dizer que o elenco do Flamengo está fechado, ou você está tão de olho no mercado? Um time como o Flamengo, time de ponta,
com um departamento de futebol firme, forte. A gente está sempre atento às movimentações do mercado e, em princípio, a gente não tem nenhuma outra... Um time como o Flamengo, time de ponta, com um departamento de futebol firme, forte, a gente está sempre atento às movimentações do mercado e, em princípio, a gente não tem nenhuma outra negociação em andamento, mas o Flamengo não está parado, está prestando atenção no mercado e, caso surja alguma oportunidade que seja vantajosa para o clube, sem sombra de dúvida, a gente vai fazer. Tudo bem? Tem alguma reunião sobre o Guerreiro, uma reunião definitiva? Em andamento, mas o Flamengo não está parado, está prestando atenção no mercado e, caso surja alguma oportunidade que seja vantajosa para o clube, sem sombra de dúvida, a gente vai fazer. Tudo bem? Tem alguma reunião sobre o Guerreiro, uma reunião definitiva, ou uma resposta que vocês estão aguardando para conseguir chegar num acordo antes do dia 10? Você está otimista que chegue num acordo antes do dia 10? E não chegando nesse acordo, o Flamengo aí abre o espaço para o Guerreiro caminhar seguir o seu rumo e para conseguir chegar num acordo antes do dia 10? Você está otimista que chegue num acordo antes do dia 10? E não chegando nesse acordo, o Flamengo aí abre o espaço para o Guerreiro caminhar seguir o seu rumo e para outro clube? Eu acho que até a renovação do contrato, ou até essa possibilidade que você colocou dele seguir a carreira dele em outro clube, a gente fica nessa expectativa, né? Estamos em negociação. Até o dia 10, reforço, ele tem contrato com a gente. A partir disso, ou ele já vai ter renovado e fica com a gente, ou então vai seguir a carreira dele. Uma resposta? Eu acho que até a renovação do contrato, ou até essa possibilidade que você colocou dele seguir a carreira dele em outro clube, a gente fica nessa expectativa, né? Estamos em negociação. Até o dia 10, reforço, ele tem contrato com a gente. A partir disso, ou ele já vai ter renovado e fica com a gente, ou então vai seguir a carreira dele. Uma resposta, uma data limite, sim. De hoje até sexta-feira. Dá um detalhe da contratação, o tempo, quanto que o Flamengo tem de direito sobre o atleta? O atleta... O Flamengo tem direito a 100% do atleta e o contrato vai até dezembro de 22. Foi? Obrigado, senhores. De hoje até sexta-feira. Dá um detalhe da contratação, o tempo, quanto que o Flamengo tem de direito sobre o atleta? O Flamengo tem direito a 100% do atleta e o contrato vai até dezembro de 22. Foi? Obrigado, senhores. Obrigado, Pires. Vou fazer uma foto agora com os nossos torcedores, tá? Por favor. Foi, senhores? Foi? Obrigado. Foi, senhores? Foi? Obrigado, senhores. Obrigado, senhores.